Qual é o estremecimento entre a Rede Globo e o ministro Flávio Dino? O sigilo da fonte, liberdade de imprensa, segurança pública, o que será que está em jogo nesse estremecimento entre a mídia brasileira e o ministro Flávio Dino? Eu vou explicar o histórico para vocês e depois vou dar a minha opinião a respeito. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, comentarem e ajudar a gente a crescer também aqui. Você não se compromete e ajuda em muita gente a crescer também aqui nessa plataforma. Tudo envolve, nesse caso do ministro Flávio Dino com a mídia brasileira, o Luiz Pablo, o jornalista lá do Maranhão, que resolveu fazer um jornalismo investigativo lá no Maranhão e supostamente tinha uma fonte. Essa fonte, supostamente, por isso vazou na mídia, era um secretário lá do estado do Maranhão. E esse jornalista colocou uma câmera escondida e sabia que o ministro Flávio Dino ou seus parentes estariam ali com um carro oficial emprestado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e ele estaria ali em determinado lugar. O jornalista colocou a sua câmera em um outro carro e filmou parentes, os filhos do ministro Flávio Dino, identificando o rosto deles, identificando a placa do veículo oficial em que eles estavam. E não dá para saber se o ministro Flávio Dino estava ali ou não, porque o vídeo acaba, o carro sai, não dá para saber se ele estava junto. O fato é que ele postou isso de forma investigativa, buscando ali o uso do patrimônio público de forma indevida, demonstrar isso, e acabou expondo ali a família do ministro, qual era a placa do carro que o ministro poderia estar e tudo mais. O ministro Flávio Dino, junto com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, comunicou isso e o ministro Alexandre de Moraes, o relator de uma investigação, nessa investigação houve determinação de busca e apreensão na casa desse jornalista. Pegaram o celular dele, descobriram qual era a fonte e foram investigar também a fonte. Tudo que eu sei é isso e tudo que eu sei está na mídia. Eu não tive acesso aos autos. Os autos são sigilosos. Pode ser que tenha mais informações que eu não esteja passando de forma correta para vocês. Fato é que tudo que eu peguei foi na mídia, mas declarações do próprio jornalista e também apuração junto com a assessoria de comunicação do ministro. Então essas são as informações que pouco me disse também, porque o processo é sigiloso e eles não informaram, muito menos liberaram acesso ao processo. Isso é bom ficar claro, porque muita coisa pode vir depois disso e a gente descobrir, e vocês vão dizer que eu disse errado para vocês, mas na verdade é tudo que temos de informações ao nosso dispor atualmente. E de onde surgiu a briga, a suposta briga com a mídia? Acontece que a imprensa, e até corretamente, saiu em defesa da liberdade de imprensa, que é exercida por meio de uma coisa chamada sigilo da fonte. Até aí tudo ok. A imprensa sempre vai defender o sigilo da fonte. A grande questão que o ministro Flávio Dino alega é: pode usar do sigilo da fonte para cometer crimes? Ele diz que não, que o sigilo da fonte não é possível, não é absoluta essa liberdade, não é possível utilizar do sigilo da fonte, da liberdade de imprensa para o cometimento do crime. Aliás, não é possível utilizar de direito fundamental algum para cometer crimes. Essa é a alegação principal do ministro Flávio Dino. E por que é que ele diz que surgiu essa investigação? Essa investigação com a Polícia Federal, com o Ministério Público, enfim, ela é oriunda da segurança do ministro. Ele alega isso. Ora, os meus filhos foram expostos. Ora, a placa de uma viatura que eu usava, e usava por lei, né, porque a lei permite que o ministro, no exercício de suas funções e em razão dela, possa utilizar para si ou para os seus familiares, desde que os familiares também estejam em exercício da função, em razão da função do ministro. Ou seja, estão ali com o ministro. E, de novo, não dava para ver se o ministro estava ou não naquela viatura no momento do vídeo postado pelo jornalista. O fato é que o ministro alega isso. Eu tenho o direito de usar a viatura oficial, meus familiares também têm direito, desde que, de novo, em razão da função, desde que o ministro esteja junto ali. E foram expostas, os meus familiares foram expostos e
o veículo que eu posso estar num dia seguinte também foi exposto. Isso viola a segurança do ministro. Ele cita aí o caso de um promotor de justiça que, uma falha de segurança, acabou sendo assassinado, o receio dele disso acontecer com ele também. Essa é a alegação. Ora, e ele disse, não pode ser utilizado o sigilo à fonte para prática de crimes. Mas a mídia comprou a ideia do jornalista. E toda a mídia disse que isso era uma violação do sigilo da fonte, que não deveria ser permitido, que isso era arbitrário e tudo mais. Acontece que a Rede Globo, especificamente, é aqui que ela vai entrar, ela começou a debater um outro caso do ministro Flávio Dino. Não sei se por equívoco, se de propósito, se é o editorial, não veio ao caso porque também não sei. Mas fato é que saíram vídeos, programas ao vivo, tratando de um tema que nada tinha a ver com isso. Nesse caso concreto, não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. O ministro, inclusive, e seus familiares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. Foi a fonte que mandou para ele uma foto tirada no momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento, o que é que tinha acontecido. Trataram de uma foto do ministro Flávio Dino, sem camisa, numa praia, em um veículo que não era uma viatura oficial, não era um carro oficial, era um carro próprio dele. Ele estava na praia, sem camisa, e, pasmem, antes de ser ministro do STF. Então, trataram de um tema que, na verdade, não aconteceu. E o próprio jornalista Luiz Pablo disse, eu não estou falando dessa foto da praia. Eu nunca cogitei dessa foto da praia. O meu jornalismo investigativo era em outro local, era no Maranhão e não tinha nada a ver com essa foto. Esse vídeo de 2023 nunca foi divulgado por mim e nunca fez parte de nenhuma das minhas reportagens. Portanto, ele não tem absolutamente nenhuma relação com a denúncia jornalística que eu publiquei. Naquela época, Flávio Dino era senador eleito e ocupava o cargo de ministro da Justiça. Então o próprio jornalista, entre aspas, desmentiu a Rede Globo. E o ministro Flávio Dino foi também à sua rede social e postou essa foto mostrando que a foto foi tirada em 2023, quando ele não era ainda ministro do STF, que aquela viatura não era oficial, que era um carro próprio dele e que nada tinha a ver, e aí trouxe ao caso também, citou o caso do promotor que havia sido assassinado por uma falha de segurança, por liberação dos seus dados pessoais, da sua localização e tudo mais. Então é aí que a Rede Globo entrou. Ela acabou confundindo a foto do ministro Flávio Dino e tratou isso como se fosse um caso recente, e sequer era um caso em que havia ali uma viatura oficial, um carro oficial, enfim, nada tinha a ver com o tema. E o ministro Flávio Dino não perdoou. Ele, na sua última sessão como presidente da primeira turma e vistor do processo. E isto vale, obviamente, para todos os veículos de mídia, grandes empresas, inclusive o Grupo Globo, que com certeza deve ter um jurídico competente para evitar esses recursos temerários, que beiram, inclusive, o Instituto da Litigância de má-fé prevista no Código de Processo Civil. O processo da Rede Globo é um recurso em que a Rede Globo foi para a última instância tentar reverter um direito de resposta que perdeu no Judiciário do Rio de Janeiro. Então, realmente é uma situação que pedi vista por ter me chamado muita atenção que um veículo de mídia sério, respeitável do nosso país, neste caso, tenha frustrado uma garantia constitucional fundamental, que é o direito de resposta. E acho que este julgamento serve para todos os veículos de mídia, no sentido de assegurar a efetividade do direito de resposta como cumprimento de uma garantia constitucional sem a qual não existe, em verdade, liberdade de imprensa. O caso era o seguinte, era uma clínica da Gávea, a Rede Globo fez uma matéria divulgando que crimes teriam acontecido ali naquela clínica, em razão do dono da clínica e tudo mais, permitir isso. A clínica ajuizou uma ação dizendo que a sua honra foi afetada
e pediu o direito de resposta. Mas antes ela tinha pedido o direito de resposta extrajudicial para a Globo e a Globo havia negado. E o ministro Flávio Dino explora isso, dizendo o seguinte: ora, a Globo, que está preocupada com a liberdade de imprensa, não concedeu um direito de resposta, que é um exercício da própria liberdade de imprensa. Disse isso expressamente, e inclusive mencionou que o recurso beirava, né, ao um recurso meramente protelatório de má-fé. E ainda, por fim, propôs que houvesse uma alteração na jurisprudência do Supremo para que o jornalista, para exercer sua atividade, precisasse de diploma. E o ministro Alexandre de Moraes acabou concordando. Concordo com Vossa Excelência que está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, e até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, nominalmente, vários jornalistas foram citados, jornalistas conhecidos, sérios, que não têm diploma. Olha, há sempre um período de transição, o reconhecimento daquele que já está na profissão. Então, tudo isso está envolvendo o caso do Luiz Pablo, mas tem também um erro aí da imprensa de postar um vídeo errado, de confundir a foto do ministro, o ministro responder, enfim, esse é o estremecimento entre mídia e Flávio Dino, notadamente a Rede Globo e Flávio Dino. Qual é a minha opinião? Se você comentar, curtir, compartilhar e se inscrever, eu vou dar a minha opinião no próximo vídeo.